Abra sua Bíblia, Provérbios 14, versículo 14. Provérbios 14, 14. O infiel, o desleal de coração, dos seus próprios caminhos se farta, como do seu próprio proceder, o homem de bem. A gente vai falar um pouco aqui sobre estágios da deslealdade. É importante você vir para a escola bíblica com caneta, com papel e, claro, com a Bíblia. A escola é para anotar. Porque é muito importante. A palavra de Deus, a Bíblia diz que ela é um espelho. Não é isso que o Tiago fala? Para que serve o espelho? Para mostrar uma realidade. Então, quando eu estou diante da palavra do Senhor, Ele vai mostrar para mim realidades. E em relação à minha vida espiritual, emocional, e até mesmo física também, mas principalmente a vida espiritual. E é muito importante eu estar atento para ver os detalhes. E esse ensino de hoje, que é estágios da deslealdade, ele vai nos dar a possibilidade de nós identificarmos, vermos, enxergarmos alguns traços na nossa vida ou na vida de outras pessoas. Mas é mais importante a gente avaliar a nossa própria, né? E isso vai nos ajudar para a gente poder ter algumas mudanças. Então, existem estágios, né? E se a pessoa tiver uma alma doente, uma alma muito complicada, às vezes a pessoa se converte, mas ela tem muita coisa carregando, muita bagagem emocional ruim. E facilmente ela se desagrada com as coisas. E ela pode entrar dentro desses estágios da deslealdade. Você acaba, querendo ou não, você acaba convivendo com as pessoas e no decorrer dos anos, né, a gente já está com 20 anos aí convivendo com igreja, e você tem muitos exemplos que se encaixam nisso. Depois que você vai ver, então era isso. Você vê que Judas, ele não começou desleal, de forma nenhuma. Começou convivendo bem com os discípulos, com o Senhor, comendo, dormindo, caminhando, fazendo tudo normal, expulsando demônio, curando enfermo, ali na missão dos 70, fazendo a obra. Mas no final, ele se mostra completamente desleal. Aquilo foi construído. Então, isso é algo que pode acontecer e a gente tem que estar bem atento para que isso não ocorra. São 8 estágios que a gente quer tratar, só que hoje não dá tempo dos 8, pelo menos 3 nós vamos passar para os irmãos e a gente vai poder identificar alguma coisa. E eu mesmo identifiquei em mim. Isso a gente tem que admitir que às vezes a gente entra por caminhos que não são os melhores. O primeiro estágio é o espírito de independência. A pessoa carrega um espírito independente. Ela está no meio coletivo, ela está numa igreja, numa empresa, seja o que for, mas ela é independente, ela tem as próprias opiniões e a sua própria forma de fazer as coisas, desconectada com o que está sendo orientado. Agora você imagina um corpo. A Bíblia fala que a igreja é um corpo. Agora você imagina um corpo, você tem um órgão que resolve fazer diferente. Sair da harmonia que o corpo tem.
Você vê que tudo está em harmonia. Tudo está em harmonia. Na natureza as coisas estão em harmonia, no universo, no nosso organismo está em harmonia. Quando algo sai da ordem e começa a agir por conta própria, aquilo é uma anomalia orgânica, aquilo é um problema que, se não for corrigido, vai matar o corpo, vai danificar o corpo. Então, esse estágio ele é muito sutil e a maioria das pessoas nem percebe que estão entrando nele. Eu já caminhei de forma independente. A gente já começa a se julgar que os nossos pensamentos, a nossa forma de agir é a mais correta, é a mais melhor. Então é fácil, quando se pensa assim, ser independente. Você já contratou uma pessoa? Não é difícil isso acontecer. Para fazer um determinado serviço. E você pede para ela, eu quero o serviço assim, assim, assim. Mas ela não faz exatamente como você pediu, ela prefere fazer do jeito dela. Já. Pois é. A pessoa tem a forma própria de fazer as coisas e ela não consegue abrir mão disso. Tem pessoas que são tão independentes que elas não aceitam o que é proposto para elas. Eu lembro de um caso de uma pessoa que eu propus um serviço para ela na igreja. Aquele serviço se encaixava com o conhecimento daquela pessoa, se encaixava perfeitamente com o conhecimento dela e tudo. Mas porque era um serviço simples demais, ela fez uma boca de desdém e falou assim, eu pensei que o senhor ia me colocar para fazer algo grande. Eu falei, irmão, mas todo grande começa do pequeno. E essa coisa que você está julgando pequeno é extremamente importante para a igreja. Resultado, a pessoa não fez. Ela não aceitou fazer aquele serviço. Uma pessoa que saiu, voltou várias vezes, hoje não sei onde anda. A última notícia que eu tive não estava na igreja, mas assim, é uma pessoa que carrega um espírito independente muito forte. A gente jamais pode caminhar dentro de um corpo, dentro de uma igreja, com um espírito independente. Vai ser ruim para o coletivo, vai ser ruim para nós. Você vai bater cabeça demais, vai sofrer demais, vai ter angústias, insatisfações. Nada está bom. Nada está do jeito que você imaginou. Será por quê? Será que eu não sou uma pessoa independente demais, que tem um mundo desenhado ao meu jeito? Às vezes o pastor pega, propõe para a igreja, irmãos, vamos jejuar na sexta-feira. Sexta-feira, a igreja jejuando. Aí o irmão de espírito independente fala assim, eu já jejuo na quarta. Meu jejum é quarta-feira, pastor vê que história de sexta. E ele, jejua na quarta. Sabe por quê? Porque ele tem um espírito independente. E às vezes são pessoas que... Às vezes não. São pessoas que têm potencial. Qualidades. Dispostas. Mas é bem complicado lidarmos com pessoas com espírito independente. Você pode convocar ela para várias tarefas, várias reuniões, mas a pessoa de espírito independente, ela vai naquela que ela julga que é mais importante. Ela faz uma avaliação. Pastor está inventando reunião assim, reunião assado. Isso e aquilo, ensaio tal hora, não sei o quê. Eu vou naquilo que eu julgo que é mais importante. No horário que é mais importante. Eu não estou falando de impedimentos que a pessoa tenha, não é isso. Eu acho que você está atento, você está captando o que eu estou dizendo. Não. A pessoa faz a escolha dela. Por quê? Porque ela tem um espírito independente.
Agora, de certa forma, você tem uma certa independência. Todos nós temos que ter independência, autonomia, porque somos adultos, etc. Respondemos pelos nossos atos, etc. E tudo mais. Todavia, se eu faço parte de uma organização, se eu faço parte de uma igreja, eu não sou independente. Eu fui de uma igreja há muitos anos. Sabe qual era o nome da igreja? E esse nome de igreja, você identifica tanta coisa no nome. O nome da igreja, Igreja Batista Independente. Aquele nome, desde que eu me converti, sempre me incomodou. Mas por que independente, gente? Independente de quem? De quê? Qual é o cristão que é independente? Aquilo nunca entrou na minha cabeça, aquele nome. Muitos anos, acho que eu já era pastor aqui, não sei, que a gente ficou indo um tempo aqui, como Igreja Batista Independente Vida Abundante. Alguém me falou, não, é porque a igreja é soberana, a igreja decide, então ela é independente. Falei, mas não me convenceu. Esse nome sempre me incomodou. Tem certos nomes de igreja que mostra o espírito da pessoa, o espírito que não é bem o de Deus, que moveu a pessoa. Tenta me entender aí, vamos ver se você me entende. Tem a igreja, a Assembleia de Deus. A pessoa sai daquela igreja porque ela não concorda dela. Aí ela abre a Assembleia de Deus, onde Deus opera. Ela coloca o nome. O que ela está querendo dizer com aquele nome? Que onde ela estava, Deus não operava. É isso. Ela está dando uma resposta para onde ela saiu. Mas esse caldo vai engrossar mais para frente. Vamos aqui, continuar aqui. Então, eu pergunto, dentro de um casamento, o marido é independente da mulher, a mulher é independente do marido? É? Mas hoje é o que rola, gente. Hoje é o que rola. Por isso os casamentos não vão longe. Por causa de quê? Por causa do espírito independente. Paulo chega a dizer que o corpo do marido não é dele, é da esposa. O corpo da esposa não é dela, é do marido. Não existe independência. Como é que você vai caminhar no casamento dizendo, eu sou independente? Eu faço do meu jeito. Se ele quiser, ele quis. Se ele não quiser, é problema dele. Gente, esse casamento já foi, está na estratosfera, já foi para o espaço. E a pessoa não identifica que ela está caminhando num espírito dependente. Que tem uma raiz, que tem uma razão, que é alimentado. O grande problema é quando ele é alimentado. Um independente encontrou outro, pronto, meu filho. Uma revolução inicia-se. Porque um retroalimenta o outro. Que bom se toda a igreja estivesse aqui, né, gente? Para ouvir, né? Mas tem gente de espírito independente que fala, vou não. Não quero também fazer isso com todos que faltaram, né? Mas quem de nós não age de forma independente no que diz respeito às coisas espirituais, no que diz respeito a tanta coisa, né? Agora a gente começa a ver. Quando eu comecei a estudar, eu comecei a ver. Mas você age inconsciente. Existem pessoas independentes na Bíblia? Personagem independente? Demais. Vamos começar com aqui bom, bacana. Chamado Pastor Joabe. Líder Joabe, obreiro Joabe. Um trator de apoio, de ajuda, de guerreiro, homem bom, valente, pronto para o serviço. Rapaz, não tem tempo ruim, não.
e gosta do que faz. Eu conheci gente assim. Não, conheci não, conheço, né? 2 Samuel 3. Pode colocar, tá? 2 Samuel 3, 20 e 21. Tinha acontecido uma treta entre Abner, que era o general de Saul, Joabe era o general de Davi, e o irmão de Joabe, Azael. Mas não foi por culpa de Abner, foi por culpa de Azael. Ele perseguindo Joabe, Joabe, sai de trás de mim, não me persegue. Eu vou atrás de você, vou atrás de você. E disse Joabe, sai atrás de mim, eu não quero usar minha lança. Como é que eu vou encarar teu irmão depois? Não. Joabe não teve escolha, a lança morre. Isso em tempo de guerra. Existia uma conduta de honra que coisas, crimes ou qualquer coisa que acontecesse, não vou dizer crimes, mas qualquer morte, incidente que acontecesse na guerra, você tem que resolver na guerra, não em tempo de paz. Tempo de paz, acabou a guerra, acabou o conflito, então não tem mais desavença. Mas Joabe guardou aquilo no coração. Aí o que acontece? Abner foi ter com Davi em Hebrom, porque o reino estava se estabelecendo. Davi ia ser ungido em Hebrom. Você sabia que Davi foi ungido 3 vezes? Você sabia disso? Ele foi ungido na casa de seu pai, ele foi ungido em Hebrom e ele foi ungido em Jerusalém. Aqui ele está perto de ser ungido a 2ª vez como rei de Hebrom. Aí, Abner foi lá, um tratado de paz, 20 homens com ele. Davi ofereceu um banquete a Abner e aos homens que com ele vieram, próximo. Então disse Abner a Davi, levantar-me-ei, irei para juntar todo Israel ao rei, meu senhor, para que fazerem aliança contigo. Tu reinarás sobre tudo que desejar a tua alma. Assim despediu Davi a Abner e ele se foi em paz. Mas quando Joabe ficou sabendo, como é que é? O rei recebeu Abner, o rei deu um banquete para ele, o rei mandou ele em paz. Mas não vai não. Então Joabe, furioso, guerreiro de Davi, valente de Davi, foi atrás de Abner. E olha o que ele fez. Vamos lá, versículo 26. Retirando-se Joabe de Davi, enviou mensageiros após Abner e o fizeram voltar desde o poço de Sirá, sem que Davi o soubesse. Por quê? Porque ele tinha espírito independente. O rei não resolveu, eu resolvo do meu jeito. Olha lá, vamos lá, 27. Tomando, pois, Abner a Hebrom, Joabe o tomou à parte no interior da porta para lhe falar em segredo. E Abner foi de coração aberto para conversar com Joabe, o que Joabe queria. E ali o feriu no abdômen e ele morreu. Agindo assim Joabe em vingança do sangue do seu irmão Azael. 28. Sabendo depois, Davi disse, inocentes somos, eu, meu reino, para com o Senhor, para sempre, do sangue de Abner, filho de Ner. Verso 39. Caia este sangue sobre a cabeça de Joabe, sobre toda a casa de seu pai. Jamais falte na casa de Joabe quem tenha fluxo, quem seja leproso, quem se apoie em muleta, quem caia na espada, quem necessite de pão. Misericórdia. Olha, a gente fala às vezes sobre questões de maldição, questões de... Olha o que o espírito independente pode gerar, irmãos. É uma atitude de vingança, que deveria ser o perdão, deveria ser a reconciliação, como Davi tinha feito.
Mas não, a pessoa passa por cima do direcionamento do rei, da atitude de benevolência. Por quê? Porque quem tem um espírito independente, ele é mal resolvido. Ele fica carregando coisa dentro de si. Ele não vai pelo caminho da misericórdia, do perdão, de liberar as pessoas. E ele fica com raiva quando... Tem que usar esse exemplo, né? O irmão tem desavença com o outro. O pastor apazigua. Um fica bem, o outro não. Aí o pastor dá atenção para ambos. E aquele irmão fica com raiva do pastor, porque o pastor está dando atenção para aquele que ele tem raiva. O pastor fica bajulando fulano. Não vê o que ele fez? E tal. A pessoa quer porque quer despejar, causar tumulto, se vingar. Por quê? Porque tem um espírito independente. Quando Davi optou pela paz, seu general optou o contrário. Embora devesse se submeter ao desejo do rei, ele foi adiante com seu plano. Pessoas assim são perigosas. Um líder Joabe independente irá apenas trazer confusão e desarmonia para a igreja. São pessoas que estão a poucos passos de uma rebelião escancarada. Não está longe de uma rebelião escancarada. Se revoltar de vez com o rei e falar, não, chega. Sabe o que é que estraga um time de futebol? Jogadores independentes, os estrelas, que acha que ele que decide. É esse cara que acaba contigo. Mas você pensa que só foi essa vez que Joabe agiu de forma independente? Não. 2 Samuel 18:5. Teve o conflito onde Absalão usurpou o reino do próprio pai. Mas Davi era um homem consciente e sabia que aquilo tinha acontecido pelo pecado dele, pela negligência dele. Davi tinha consciência disso. Davi sabia. E aí começou o conflito entre o grupo de Davi, os homens de Davi e os homens de Absalão. Quais foram as ordens expressas de Davi a Joabe e ao seu exército? Não matem, não toquem, não firam o jovem Absalão. Tragam ele para mim vivo. Olha, filho é filho, gente. Quando você é pai, você sabe o que é isso. Filho é filho. Você não quer o mal para ele. Mesmo ele fazendo mal para você, você não quer o mal para ele. O que acontece? Deu ordem o rei a Joabe, a Abisai e a Itai, dizendo: tratai com brandura o jovem Absalão, por amor de mim. Por amor de mim. Cara, isso aí pega, hein? Onde é que estava o coração de Joabe, gente? Por amor de mim. Todo o povo ouviu quando o rei dava ordem, todos os capitães, acerca de Absalão. Todo mundo ouviu. Todo mundo ouviu. Todo mundo sabia. A batalha foi favorável a Davi. Aí o que acontece? Absalão tentando fugir. Tinha um cabelo muito bonito, grande, né? Ele era vaidoso. Sinceramente, eu não sou. Vocês não estão... Eu posso até me vestir arrumadinho, mas
Eu não perco 2 minutos, 1 minuto na frente do espelho. Aí, ele foi fugir, cabelão, bonitão, ficou preso na árvore pelo cabelo pendurado. Um dos guardas dos homens viram o Absalão daquele jeito, foram avisar. Foram avisar. Ó, o Absalão está preso assim, assim, tal, tal. Versículo 11, vai lá. Eu vi Absalão assim. Então disse Joabe ao homem que fizera saber: viste-o? Por que logo não feriste ele ali, derrubando por terra? Esforçoso me seria dar-te 10 moedas de prata e um cinto. Ó, se você fizesse isso, já tivesse acabado com ele lá, eu te daria 10 moedas de prata e um cinto. Por que você não fez isso logo? Verso 18. Disse, porém, o homem a Joabe: ainda que me pesasse nas mãos 1000 moedas de prata, não estenderia a mão contra o filho do rei, pois bem ouvimos o que o rei deu ordem a ti, Abisai e Aitai, dizendo: guardai-me o jovem Absalão. Um homem desconhecido, que não sabe nem o nome dele. A Bíblia não fala nem o nome dele, mas tinha mais honra, tinha mais valor. Você podia me dar 10.000 moedas. A minha lealdade não é comprada por moeda. Você poderia fazer o que você quisesse por mim. Eu ouvi, todo o reino ouviu quando o rei disse para não fazer mal ao jovem Absalão. Eu não vou desobedecer o rei. Versículo 14. Então disse Joabe: não devo eu perder tempo assim contigo. Tomou 3 dardos e traspassou com eles o coração de Absalão. Então estando ele ainda vivo no meio do carvalho. Joabe: não, eu vou perder tempo contigo. Eita, meu Deus. Então esse espírito independente, ele cega as pessoas. Pelo caminho da deslealdade, pelo caminho da rebelião, ele cega as pessoas. A pessoa vai entrando, vai caminhando. Ele pode ter todas as suas razões lógicas. E eu quero aqui até dizer uma coisa para os irmãos, sem ficar jogando culpa de deslealdade a todos que saíram. Não é isso. Claro que uns têm, outros não. Mas eu quero dizer para os irmãos o seguinte: aqueles que permaneceram diante de tudo que nós passamos, principalmente por causa da mensagem, porque foi dureza a mensagem, vocês merecem uma medalha. Vocês merecem uma medalha, porque nem eu vou falar por mim, nem sei se eu aguentaria, se eu ficaria. Eu teria que viver na minha pele o que vocês viveram para saber se eu seria tão leal assim. Nossa, o testemunho da Simone, nossa, eu fiquei muito feliz de ter ido na casa deles ontem. Ela: pastor, olha a distância, irmão, a Jardim ABC é longe. Ela falou: pastor, tem igreja aqui, tem igreja ali. O pessoal pergunta: por que você não foi? Não, porque eu não quis, meu lugar é lá, eu vou para lá. Eu não quis, igreja do lado, na rua, na esquina. Nossa, deixa a gente... Ironicamente, às vezes esse espírito dependente não vai embora, ele fica.
Isso aqui que é o pior. Joabe ficou até o final do reinado de Davi. Quando Davi estava para morrer e tinha escolhido Salomão para ser o seu substituto, e a corte, os capitães, os oficiais sabiam da preferência do rei, que era Salomão. Aí eu te pergunto, Joabe estava de acordo? Cara, isso é fogo, velho. Agora um cara do nível desse jeito. 1 Reis 1. 1 Reis 1, 5. Reis 1, 5. Então Adonias... Rapaz, eu estou pegando na internet uma versão que está diferente. Então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse... Filho de Agite é uma das esposas de Davi, tá? Agite é uma das esposas que Davi tinha. Eu reinarei. E providenciou carros, cavaleiros e 50 homens se corresse diante deles. Vai lá. Jamais seu pai o contrariou, dizendo, por que procede assim? Além disso, era ele de aparência muito formosa e nascera depois de Absalão. Era irmão de Absalão, nasceu logo em seguida. Entendia-se com ele. Quem é a primeira pessoa que estava de acordo junto com ele? Joabe, filho de Zeruia. E com Abiatar, o sacerdote. O sacerdote era dividido, Abiatar e Zadok. Você vai ver que a casa de Zadok é abençoada, mas a casa de Abiatar é a casa de Eli, que está debaixo de uma maldição, né? Seguindo, o ajudavam. Então, você vai ver aí, ó. Joabe, no final, o rei já não tinha... O rei nessa época aí, o rei não estava nem exercendo direito o reinado. Ele estava muito acamado. Já estava no fim dos seus dias. Aí Adonias falou assim, meu pai está fraquinho mesmo, meu pai não está com força para nada, eu vou me autoproclamar. O camarada se autoproclama. Isso é o quê? Isso é uma rebelião. Isso é uma divisão declarada. Não. Ele não está mais em condições. Deixa eu tomar de conta disso. E Joabe vai e embarca nessa. Por que Joabe embarca nessa? Espírito independente. O espírito independente, ele vai alimentando uma insatisfação com o líder. Vai alimentando, vai alimentando, vai alimentando. Chega uma hora, a primeira oportunidade que ele tem com outros lá para poder meter o pé, ele vai junto. Porque alimenta. E o espírito dependente, ele nunca anda só. E ele não faz as coisas sozinho. Ele sempre quer apoio, ele está atrás de apoio, ele está cercado, né? Como eu falei na semana passada, que a casa do desleal acaba sendo um centro de reunião dos descontentes, daqueles que estão insatisfeitos. A coisa é contaminada. O segundo estágio, nós estamos aqui já, tem 20 minutos para a gente concluir, vamos lá. O segundo estágio é a ofensa. Tem pessoas que se ofendem muito fácil. Tem pessoas que já são ofendidas por natureza, elas sofreram. Às vezes não é culpa delas, elas sofreram demais na infância, em casa, com os pais, foram rejeitadas. Então ela tem as emoções destroçadas e ela, qualquer coisa se ofende. Qualquer coisa as pessoas estão falando mal dela, algo assim. E não resolver ofensa é perigoso, porque isso pode levar você à insatisfação e à deslealdade. Mateus 24, versículo 10. Você vai ver que pessoas ofendidas são propensas a agirem de forma desleal. E aí a gente tem que saber lidar, né, com elas.
Nesse tempo, muito hão de escandalizar, trar-se-ão uns aos outros e mutuamente se odiarão. Que tempo? Esse tempo. Então a gente tem que ter cautela com as pessoas feridas e machucadas. Essas pessoas facilmente se voltam contra as outras. Pessoa ferida e machucada é um problema. Pessoa se fere, se machuca, sai da igreja, busca um caminho. Gente, olha, a pessoa movida por um sentimento doente, ela vai tomar as piores decisões da vida dela, achando que está acertando. Ela vai se separar do cônjuge, ela vai abandonar a igreja, ela vai... Sentimento ferido. E aí ela está agindo de forma desleal? Nem... Não, afinal de contas eu fui ofendido, afinal de contas eu estou ofendido, afinal de contas eu estou ferido, eu estou ferida. Aí começa a falar mal. Absalão, ele foi desleal com o próprio pai. Ele foi ferido em 2 episódios. Primeiro, o estupro da sua irmã, Tamar, né, pelo seu meio-irmão, Aminon. E o segundo foi o fato que Davi não agiu de forma apropriada com relação a esse episódio. Então, Davi falhou em executar uma pena que a lei exigia em relação à atitude do seu filho com a irmã, né? Com a irmã de Absalão. E Davi falhou. Absalão, o que ele fez? Ele matou o próprio irmão. Só que ele ficou 2 anos em silêncio, calado. Ele não falou nem mal nem bem do que Aminon tinha feito com a sua irmã. Ele estava ferido, machucado, ele estava ali, mas ele guardou aquilo. Guardou aquilo. O que você acha que a Bíblia quer dizer quando ela fala assim, não se ponha o sol sobre a vossa ira? O que você acha que a Bíblia está querendo dizer? Que você não deve virar de um dia para o outro sem limpar todos os sentimentos ruins do seu coração. Você toma banho todo dia? Escova dente todo dia? Se asseia toda vez que usa o banheiro? Coração, mesma coisa. Sentimentos, mesma coisa. É perdão todo dia, arrependimento todo dia. É a mesma coisa. Aí o cara fica 2 anos, você imagina, sem falar com o irmão, sem falar com o próprio irmão. Olha como isso enganou todo mundo. Aí não falou nada, então foi indiferente. Nem sempre é, né? Nem sempre é. O coração do homem, como dizia minha mãe, é terra que ninguém nunca andou. Então, a gente chega a um momento que você nem se surpreende mais com certas atitudes. Você fala, meu Deus, que doença é essa? Isso é pior que câncer, isso é pior do que diabetes, isso é pior do que insuficiência renal. O que é isso? A pessoa emocionalmente totalmente enferma das emoções do coração. A ponto de falar mal de quem fez o bem, de quem... E que é isso? Vamos para o terceiro estágio aqui para a gente encerrar. Então, o segundo é, que a gente falou rapidinho aqui, são pessoas feridas, machucadas. O terceiro é a passividade. Você pode encarar também como indiferença.
aquele irmão que você sabe que tem potencial, que você sabe que é ativo, ele simplesmente se apaga. Não faz mais. Não quer. Essa passividade, ela pode, e com certeza vai, desembocar em uma deslealdade. Eu passei um momento de terror aqui, acho que foi em 2009. A gente estava vivendo alguns conflitos. A questão sempre foi doutrinária. A igreja foi caminhando, se aperfeiçoando doutrinariamente. E na hora da mensagem, a gente entrou por um caminho muito radical, muito legalista. Então, a questão do batismo, graças a Deus foi resolvido isso. Eram muitas discussões e tanta coisa, questão de mulher e tal. Então, teve tudo isso. Só que tinha aquelas pessoas que ela olha para o líder, por mais que esteja tendo problema, ela fala, não, mas esse camarada está me passando algo que eu vou dar uma chance para ele. Vou dar uma chance para ele. Porque você sente uma frequência, você sente algo que vai além das palavras e do que está acontecendo. Uma coisa que eu achei legal, uma coisa que acontece com Isaac, não é a primeira vez não. Criança se encantar com ele. Criança se encantar com ele. Fica encantada com ele. Tem uma sobrinha nossa, pelo menos da idade da Maria ali. Ela não pode ver o Isaac. Encantada. Tem certas crianças que elas captam a simplicidade, a pureza do coração do adulto. E ela fica encantada de graça. E eu estou falando assim porque eu conheço meu filho, eu sei como é que é esse cara. Então você consegue captar algo além. Tem pessoas que não adianta. Não vai ver mesmo. É cabeça dura, é espírito independente, isso aí nem adianta lidar. Não vai resolver. Então eu passei esse momento, chegou numa reunião de fim de ano. Quem quer ser líder dos homens? Silêncio. Das mulheres? Silêncio. Dos jovens? Silêncio. Do louvor? Silêncio. Não tem passividade. O que você estava se desencadeando ali? Deslealdade. Todo respeito. E ela foi contida porque Deus interviu. E mostrou algo para alguém. E aquilo que mostrou mexeu com ele. E pela influência que ele tinha, ele voltou atrás e todos voltaram. Juntamente. Então, pessoas que demonstram desinteresse, desprezo pela obra, a pessoa despreza pela obra, sendo elas um potencial, essas pessoas são propensas a ser desertoras da obra. Estão no caminho da deslealdade. Já que o ensino está grosso, está pesado, deixa eu pesar ele mais. Está encerrando mesmo? Aí você respira. Existem 3 tipos de pessoas que saem de um ministério, que saem de uma igreja. Existe aquela pessoa que sai por uma necessidade, por uma circunstância justificável, por uma mudança, por algo inesperado. Isso é absolutamente normal. Esse é o tipo de pessoa que sai, não tem problema nenhum. Ai, meu Deus, deu um branco aqui na segunda. Ajuda, Jesus. Aí existe aquelas que são tiradas. Deus tira. A pessoa está ali, mas é um problema, gente. Ela está ali e tal, e quer se meter, e quer fazer, e quer dar opinião, e quer isso, e quer aquilo. Meu Deus. Ela não está ajudando, ela está atrapalhando. Aí o pastor fica desesperado. Senhor, dá um jeito. Aí Deus vai lá e tchum! A pessoa é tirada.
Já teve esses dois casos aqui? Claro, teve os três. Aí tem o que é pior, que é o desertor. E o desertor, um dos sinais que ele dá é a passividade. O desertor é o pior. Porque o desertor é aquele que abandona algo que ele foi arregimentado para fazer. Ele foi arregimentado, ele foi capacitado, ele foi levantado para fazer aquilo. É o cara do exército. O desertor no exército é aquele cara que o exército investiu nele. O cara treinou, o cara tem uma divisa, o cara tem uma missão, ele tem consciência disso, mas o que ele faz? Dá no pé. Em tempo de paz, no Brasil, tá? Em tempo de paz, ele vai pagar uma multa, vai ficar preso 8 dias, eu acho. Pagar uma multa, vai ficar com o nome sujo por uns anos para concurso público, não vai poder fazer concurso público. Só isso. Vai dar uma estragadinha nele. Só isso. Em tempo de guerra, sabe o que acontece com o desertor? Coloca-se ele num paredão, uma meia dúzia de soldados pega o fuzil e... Ele é morto. Sabe por quê? Porque ele não serve para o exército. A deslealdade dele faz ele imprestável, ele não presta mais. O exército não vai confiar mais no cara. Como é que eu vou confiar no cara que virou a costa que fez? Esse cara não pode confiar porque é vida ou morte. A guerra aqui é guerra, nós estamos numa guerra. Como é que eu vou confiar a vida num cara que é desertor? Não tem como. Um confia a vida no outro. Entende? A gente tem que viver certas coisas para aprender. Estou falando de mim. Tem pessoa que nem sabe o que ela é. Aí você vê pessoas que não se envolvem em reuniões. Tem uns pequenos grupos. Ela tem potencial, não se envolve. Atividade diversa, não se envolve. Membros passivos. Tem um membro passivo que não tem potencial. Estou falando membro passivo que tem potencial. Tem potencial, mas é passivo, não quer. Ele está no caminho da deslealdade. Tinha uns textos aqui, mas eu não vou ler não, porque o nosso tempo já está muito em cima. Então Deus espera que você se envolva quando você tem algo para contribuir. Ele quer que você se envolva. Por quê? Porque a passividade é perigosa. Você já viu aquele ditado? Mente vazia, ensina do diabo. O cara que é passivo e tem potencial e é passivo, a mente dele o tempo todo é bombardeada. Tu viu isso? Tu viu aquilo? E não sei mais o quê. E o fulano saiu. E não sei o quê. Ele fica... Você tem potencial, você não pode ser passivo. Você tem que se envolver. E na igreja a maioria tem potencial, não é a minoria não, é a maioria. É a maioria, porque a princípio Deus não chamou a gente para esquentar banco. Deus nos chamou para ser testemunha. De alguma forma. Está somando dentro dessa obra. Líder desinteressado, não envolvido, tem uma razão. E se essa razão não for tratada, ele entrará no caminho da deslealdade. Absalão, ele entrou nesse estágio da passividade. Coloca no versículo 2 Samuel 13, 22, a gente vai encerrar por aqui. Que o pessoal da superintendentes, né? A escola dominical tem superintendentes, tá bom, gente? Essa turma aí, a pedagoga e o nosso empreendedor vão ficar aqui na frente todo domingo. Às vezes trazendo algo diferente, igual eles vão fazer daqui a pouco,
comemorando aniversário antes do mês, no final do mês, e coisas para ajudar na comunhão, descontrair e aliviar a tensão depois de uma palavra tão pesada, mas boa demais. Porém, Absalão não falou com Aminon, nem mal nem bem, porque odiava Aminon, por ter este forçado Tamar, sua irmã. Fica calado, não fala nada. A pessoa está ofendida, a pessoa fica calada. Passividade. Essa passividade resultou em quê? Versículo 28. Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: tomai sentido, quando o coração de Aminon estiver alegre de vinho, e eu vos disser, feri Aminon, então o matareis. Não tem mais, pois não sou eu quem vos ordena. Sede fortes e valentes. Se o rei Davi tivesse notado essa atitude desinteressada, passiva de Absalão, provavelmente poderia ter evitado isso aí. Porque isolamento, passividade na vida de alguém que tem algo a contribuir não é normal. Algo está sendo construído dentro dela e não é bom. Está sendo construído. Então precisa ser tratado. Agora, quando a pessoa quer, né? Eu lembro que ano passado eu comecei a perceber algumas coisas estranhas na vida de determinadas pessoas. E eu pedi para a Cássia, liga para a irmã, fala para ela que a gente quer visitar elas. Se ela aceita uma visita, nós estamos querendo visitá-la. Sabe qual foi a resposta da irmã? No momento, não. E a gente sabe que a pessoa precisa. Mas, sei lá, o negócio construiu de uma forma tão silenciosa. E às vezes a pessoa sabe mascarar. Absalão, acho que ele soube mascarar muito bem tudo que ele tinha guardado no coração. Às vezes a pessoa sabe mascarar bem demais. Não 100%, porque a gente capta algumas coisas. Os anos vai passando, vai ficando mais fácil você fazer leitura das pessoas. Já dizia o sábio, é mais fácil você ler a atitude das pessoas do que um livro. A atitude fala muito mais alto que palavra. A pessoa fala uma coisa com a boca, mas o comportamento dela, você olha assim e fala, não dá não. Pode falar o que for, não me convenceu. Uma atitude dessa. Mas vamos orar a Deus para que Deus nos livre de todo espírito de independência. Em nome de Jesus, sejamos livres de todo espírito de independência. A gente depende um do outro, irmãos. A gente depende da igreja, a gente depende dos irmãos, a gente depende do parente, da família. A coisa mais importante na vida é você cultivar bons relacionamentos. Depende de você. Se a pessoa não quiser, você quer, dá certo. Dá certo. Perdoa, dá um presente, sei lá. O que Paulo disse, o que depender de mim, procurei ter paz com todos. Agora, se a pessoa não quer, aí o que você pode fazer? Mas você tem a obrigação de ter bons relacionamentos, de saber que você depende das pessoas, né? E que nós precisamos andar junto. Então, que Deus nos livre disso, nos livre da passividade, nos livre de todo qualquer sentimento que nos leve à deslealdade. Vamos ficar em pé, vamos orar?